1 Timóteo, continuando, né, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, os versículos 17 e 18. Já está ali, a minha versão é NVI. Quem quiser acompanhar, tá projetado aqui. Diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Amém. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta manhã, mais uma vez, na Tua presença, por mais essa oportunidade, Senhor, de nos reunirmos, de louvarmos, de nos alegrarmos, de nos abraçarmos e de estarmos contigo, com Teu Filho que está em nosso meio, Teu Espírito Santo que nos une, e Jesus que prometeu que estaria conosco, e podemos sentir já a Sua presença aqui nesta manhã, Senhor. Porque é isso que nos sustenta. E te agradecemos por Tua palavra também, ó Deus, que nos traz à memória assuntos que muitas vezes são difíceis de tocar, mas que diante de Ti, Senhor, falamos com temor, mas atentos, Senhor, aos ensinamentos, atentos àquilo que a Tua palavra nos traz e aquilo que o Teu Espírito Santo fala a cada coração aqui nesta manhã. Faça isso mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Amém. Dignos de dupla honra são os presbíteros que lideram bem a igreja. Esse é uma orientação que é dada a Timóteo por Paulo, quando escreve a sua carta. E tão complicado para mim é fazer isso aqui, né? Ter que ler essa passagem, porque nós temos os nossos líderes e eles têm feito esse trabalho com tanto afinco, com tanta dedicação, com tanto temor. E quem ainda não lembra, né? Quem não lembra dos dias difíceis, né, que nós vimos muitas vezes, o Rodrigo acho que deixa isso mais transparente ainda para nós, né? Quando ele vem aqui, ele se depara com a palavra do Senhor, com as dificuldades da tradução, com tudo aquilo que está inserido no contexto bíblico, na história que estava acontecendo naqueles dias, e como trazer esses assuntos para dias como os nossos, onde tudo é questionado, onde tudo é comparado, e eu, na minha posição, né, de ajudador aqui, estar aqui nesta manhã falando sobre isso é também motivo de muito temor, né? Mas eu não quero... Isso vem de mim, mas o Espírito Santo é que nos conduz. Eu não quero tornar esse assunto pesado, né? A gente quer que isso seja leve. E eu acho que até o testemunho que Robert já trouxe aqui a nós é um testemunho de que a gente, nós como comunidade, temos, de alguma maneira, conseguido, né, seguir as orientações que Paulo fez a Timóteo e que, de alguma maneira, chegaram, enfim, dessa maneira, né, através da palavra de Deus, chegaram até nós, e nós temos conseguido, não para nosso orgulho, ou para que nós, como comunidade, sejamos honrados, porque a dupla honra aqui, no caso, é para os presbíteros, né? Mas o Senhor tem tido, na realidade, misericórdia para que líderes, para que pessoas que foram honradas e que têm o seu nome gravado, né, na história,
nessa história que perdura por 2000 anos, né, por quase 2000 anos, e essa palavra continua viva, continua falando aos nossos corações e orientando, né, as igrejas e as comunidades no cuidado e na honra que esses líderes devem receber. E assim como orientado por Paulo a Timóteo, muitos outros têm sido honrados. Ainda mais hoje em dia, né, numa sociedade que honra a ciência, né, uma sociedade que valoriza, né, o compartilhamento de informações, o conhecimento, honrar bons líderes, honrar presbíteros, homens que abrem a palavra e precisam, muitas vezes, encaminhar uma mensagem que é nadar contra a maré, encaminhar uma mensagem que é falar diferente daquilo que nós somos levados como sociedade, para uma direção oposta, na grande maioria das vezes, para aquilo que nos é orientado, é muito difícil. E é por isso que eles são dignos de dupla honra. E a dupla honra aqui está, sim, associada ao salário, mas nós vivemos num tempo diferente de Paulo e Timóteo. E por que essa ênfase era dada naquele momento, quando ele orientava Timóteo? É porque o trabalho, na época, era muito mais pesado, né? Hoje em dia, nós produzimos dentro de casa, né? Eu tive esse privilégio, tenho esse privilégio. Passei a semana inteira, essa semana inteira com o Robert, com a Adriana lá em casa, e pude estar com eles assim ao longo de toda a semana, muito embora não seja a companhia lá tão legal quanto a Carol. A Carol, por exemplo, não tem esse privilégio, ela precisa estar presencialmente no trabalho. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente produz dentro de casa, sentado, a gente não põe a mão no pesado e a gente já consegue perceber que, mesmo assim, é produzir, né? É trabalhar, é estar fazendo algo, enfim, que vai... que vai gerar valor, exatamente. Obrigado, Márcio. E tanto aqui em Brasília também, né, que tem esse estereótipo do funcionalismo público e tudo mais, e o quanto é importante, né, o papel de cada pessoa que está no serviço público também, contribuindo. Em tempos de pandemia, a gente tem pessoas aqui, né, que trabalharam no Ministério da Saúde, lugar tão importante para a tomada de decisão, enfim. Nós vivemos outra época. Mas, naquela época, é mais complicado, né? Você nem microfone tinha para o pregador, para aquele que ensinava, né? Havia mais diferença, né, em quem estava lá no trabalho pesado, na lavoura, em tudo que está associado ao trabalho, e de quem está na igreja pregando, sentado muitas vezes ao lado de quem está recebendo ali e ensinando. Mas eles são dignos não só da honra que é dada a quem trabalha, né, a quem põe a mão no pesado, mas de dupla honra. E eu me lembro da experiência que nós temos tido na quinta-feira, e eu sempre que venho falar aqui, eu cito a quinta-feira, porque é algo que fica conversando comigo depois, ao longo da semana. E na quinta-feira a gente tem aprendido sobre uma hermenêutica pentecostal, né, que leva em consideração a experiência, né? Então, nós não temos somente uma lista de regras a seguir, que seria
o que muitos chamam de palavra, essa palavra é viva. E para o pentecostal, para nós aqui, a experiência conta muito, né? E a nossa experiência conta muito sobre a nossa relação com o Senhor, e é mais ou menos o que o Espírito Santo falou comigo sobre essa palavra. Ele fala dos presbíteros, ele fala dos líderes que ensinam, né? São dignos de dupla honra. E nós daqui temos, né, tantos que nos ensinam, seja quem está aqui, né, no púlpito todo domingo, ou quem está aqui de frente para a câmera, ou no microfone todo domingo, mas também temos aqueles que estão ali, né, nas salinhas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. São líderes, né? Quem se lembra o olhar que tinha para a sua professora, para o seu professor quando pequeno, né, a confiança da informação que é passada ali, sabe, né, o valor que é dado para essas pessoas, primeiramente pelos pequeninos, né? E eu sou grato a Deus pela igreja e comunidade que eu frequento todo domingo, o valor que é dado a isso, e essa experiência que eu vivo aqui hoje, né, que nós vivemos aqui hoje como Bethesda, que conta um pouco da história que está sendo dita aqui nessa passagem. São dignos de dupla honra, né? Não são assalariados, mas são dignos de dupla honra. Mas, além dos nossos professores, a gente teve a oportunidade aqui, mais uma vez, nessa manhã, de ouvir o Robert. E o Robert, eu uso o exemplo dele aqui como representante. Ele orou, né, pelos outros missionários, por tantos outros, e esses são também os que ensinam, que levam o ensino fundamental, né? Talvez a primeira vez que alguém na rua ouve sobre Jesus com substância, né? São aqueles que apresentam Jesus. É um ensino fundamental. E nós queremos aqui, né? Eu quero aqui com muito amor agradecer a Adriana, ao Robert e aos nossos missionários, a todos, missionárias espalhados aí. Eu não vou conseguir lembrar da lista, então não vou nem começar, vou usá-los como nossa referência. É sobre esses, meus irmãos, que a palavra diz. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 3, no primeiro versículo, ele disse assim: se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. O bispo, o presbítero, o líder, o pastor, são nomes diferentes que a gente dá. Assim, existe um significado para cada um, mas são os líderes, os que ensinam dentro da casa do Senhor, numa igreja local. E os missionários, os nossos missionários, eles têm feito esse trabalho ali no seu contexto, né, no local que precisa mais, e é assim que Paulo identifica, né? Deseja uma tarefa honrosa. E nós, como comunidade cristã, como cristãos que somos, devemos honrá-los. E agradecemos a Deus, porque temos a quem honrar, né? Porque Jesus também cita, né, que devemos orar para que o Senhor mande mais trabalhadores, né?
E nós temos aprendido no nosso contexto de vida também que nós somos também essas pessoas, né, que o Senhor manda, que o Senhor envia. E nós temos criado novas maneiras de fazer isso dentro do nosso trabalho, na escola, com os nossos alunos, com os nossos filhos, ensinando os nossos filhos a serem também essas pessoas. Então, o nosso contexto é um contexto diferente, mas o trabalho é um trabalho muito importante. E nós precisamos ter noção disso. A palavra diz que eles são merecedores do seu salário, né? A dupla honra ela se caracteriza por isso também. O merecimento do salário. Num tempo em que o trabalho pesado era ainda mais sinônimo de trabalho mesmo, né? Quem não pegava pesado no trabalho tinha sua atividade muito desvalorizada, é isso que eu já tinha citado. E aí Paulo vai citar trechos da palavra de Deus, Deuteronômio 25:4, que é uma lei de Moisés. Quando ele diz ali, não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Lá em Coríntios, para a comunidade, ele explica o que quer dizer isso, né? Coríntios, no capítulo 9, versículos 9 e 10, estou botando o Flavinho aí para correr. Diz assim, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Continuando. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. De novo a quinta-feira, né? A hermenêutica. Paulo está fazendo a exegese da lei de Moisés ali. E está trazendo para a realidade daquele povo, né, da igreja de Corinto, a importância que é o líder, o presbítero, aquele que ensina a participar da colheita. E provavelmente esse era um assunto difícil de lidar com aquele pessoal. Com Timóteo, ele só cita. Fala, olha, a lei diz assim, Timóteo, você já sabe, né? Então, é assim que tem que ser lidado com os líderes que serão levantados ali. E ele também cita o trecho em que Jesus fala sobre o salário, né? Que está lá em Lucas, no capítulo 10, eu vou ler dos versículos 2 a 7. E diz assim, e ele lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. É esse trecho que é citado por Paulo a Timóteo. E aqui eu queria dar ênfase ao versículo 3, que diz, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não é qualquer trabalho. Não é algo simples de se fazer. E a gente sabe disso, né? Eu lembro de novo, eu fico sentadinho aqui no canto sempre e vejo como o Daniel se expressa. Eu lembro do Daniel levantando os braços, assim, falando, dando ênfase, né, para aquilo que tem que ser passado. Eu vejo a Cíntia
preocupada, querendo trazer os detalhes, contando a história, fazendo analogias, buscando a referência nos filmes, e fazendo isso com tanto afinco, né, com tanto... Ela sente prazer, ela mostra, às vezes, né, a Bíblia, né, quem conhece a Bíblia da Cíntia vê, né, o quanto ela gosta disso, e se dedica e faz com excelência. Eu vejo quantas vezes o Rodrigo, né, e eu falo do meu cantinho ali, porque a imagem que me vem é sempre desse ângulo aqui, né, de alguém que está preocupado em fazer aquilo da melhor maneira, de trazer o real significado, e quanto isso tem ficado mais evidente, né, nos estudos em que temos feito. Não é qualquer trabalho. Dá muito trabalho, pesado, faz chorar. Então, são dignos, sim, de dupla honra e, eventualmente, do salário. Mas seria simples para nós se a gente simplesmente seguisse a ordem. E acho que o tempo todo a gente está em busca, pelo menos eu, que sou um camarada que lida com números, computador, e o tempo todo, que quer fazer as coisas se encaixarem, lógica, gosto de gráficos, fico querendo, poxa, não faz sentido isso tem que funcionar desse jeito e tal, cartesiano. E seria muito mais simples se a gente tivesse uma receitinha para seguir. Olha, faça isso e você atingirá tal resultado no final. Nós estamos em busca do quê? Nós estamos em busca de uma vida plena com o Senhor. Nós queremos a vida eterna, né, que nos é prometida pelo Senhor. E seria tão simples se nós tivéssemos essa receita, se soubéssemos seguir os passos, pagássemos o salário, né? Fizéssemos a nossa parte e tudo bem. Está resolvido, está garantido meu lugarzinho lá. Mas a matemática do céu ela é diferente. E no nosso contexto comunitário, e por isso eu disse da experiência que influencia na nossa hermenêutica, né? A nossa hermenêutica contém a experiência. É isso, né, Hugo? A maneira como a gente interpreta a palavra do Senhor leva em consideração a experiência que nós temos. E nós temos uma linda experiência aqui de poder contribuir com aqueles que ensinam lá na ponta, né, com os nossos missionários. E a gente já pôde ouvir, né, o testemunho do Robert aqui, e ele falou um negócio muito interessante, e o Espírito Santo nos dá essa experiência. Eu vivi uma experiência agora, quando o Robert estava falando nos menos de 5 minutos que ele disse, que ele falou aqui. Ele falou um negócio que é justamente o que o Espírito Santo tinha conversado comigo, que não é pelo financeiro, é pelo relacionamento, é por estarmos juntos. E quão feliz eu fico de poder ouvir isso, né? De podermos viver aqui esse ambiente familiar do qual ele sente falta, desse ambiente familiar que eles podem ter conosco aqui, e que, de alguma maneira e de uma forma bem esforçada, a gente tenta fazer da melhor forma, e quão é gostoso poder ouvir isso. Não para que a gente fique assim, beleza, deu certo, né? Tique, né? Como a Cíntia faz, check. Não.
é que eu participei de algumas reuniões e quando eu falo isso, meus irmãos, eu os convido a participar. Nós teremos outras. Eu participei de reuniões, Fabrício deve lembrar, da gente se esforçando para saber como é que a gente ia fazer. A gente não estava nem um pouco preocupado com a quantidade de dinheiro que precisava ser despendida. E essa é outra experiência que a Mari pode contar para a gente aqui. A Lu, que não está aqui com a gente hoje, o Fabrício veio, amém, glória a Deus. Mas a gente não estava com preocupação em relação a quanto... em relação ao dinheiro, mas a nossa preocupação era com os missionários. E a gente tentou fazer isso de um monte de jeito. Falar assim, cada um escolhe um aqui, traz uma informação. E as reuniões aconteciam, e eram reuniões longas, acabavam perto da madrugada já. A gente já em tempo de pandemia, fazendo reunião online para resolver questões de relacionamento. A gente vivia tempos de que a gente podia estar junto e a gente não tinha aproveitado para isso. E o distanciamento social nos fez acordar para essas coisas. E é tão gostoso poder ouvir, né, que nós nos aproximamos, que nós fazemos de um jeito diferente e que esse esforço faz diferença para você, Robert, para você, Adriana, e para tantos outros. E provavelmente a gente está falhando com alguém, com um ou com outro. E essa é a mensagem. Não é o salário pago. O dinheiro, por incrível que pareça, é o menor dos problemas. Né? Dinheiro é solução, né, Moisés? Mas é muito simples, meus irmãos, nós seguirmos a letra e colocarmos o dinheiro. Nós temos educação financeira para saber poupar. Muitos de nós temos de onde tirar rapidinho. E o ponto é esse, rapidinho, fácil, sem gastar o nosso tempo, porque o nosso tempo está direcionado para outra coisa. E para se relacionar, para fazer diferença desse jeito, é preciso ter tempo. E se envolver de fato com a missão. Não somente viabilizá-la, mas fazê-la, trabalhar junto. E essa é a nossa experiência. E eu queria citar o milagre da obediência que nós podemos viver a partir desse despertar que foi. Nós não queremos simplesmente ajudar financeiramente, nós queremos estar juntos. Mas houve um passo anterior. O passo anterior é que eu via ela não está aqui, mas eu vou citá-la porque eu sei que a Lu trazia para a gente as contas da igreja, e muitas vezes esses relatórios foram apresentados aqui nesse projetor, lá no outro salão. E uma coisa a angustiava, e essa angústia ela passou para a gente. E somos comunidade Bethesda, que faz a diferença na vida dos missionários e dos nossos líderes por causa disso, porque dividimos as nossas dificuldades. E uma coisa que afligia a Lu era de que não era porque... Algumas vezes aconteceu de, a provisão tá difícil ali, tem que pagar o aluguel. Mas o que nos afligia, que nos passou a afligir depois que a gente dividiu essa informação com ela, e depois a gente entendeu que isso afligia Rodrigo e Cíntia, né? E pudemos dividir com eles essa dificuldade, é que a gente gastava praticamente tudo com o aluguel do salão.
E a gente não conseguia ajudar além disso. E nós colocamos em oração, e nós nos propusemos, e nós dividimos isso. E, enfim, eu não vou ter os detalhes. A Carol, até cheguei a conversar um pouquinho com a Carol sobre isso, e ela falou algumas coisas, e eu já esqueci. Mas, irmãos, eu sei que foi vindo um após outro, e uma necessidade após a outra. E isso nos trazia temor, dificuldade em decidir, vamos apoiar, não vamos apoiar. E eu, com a cabeça fazendo conta já, mas nosso pastor, que também é engenheiro, que tem todo o jeitão de fazer conta também. Eu sei que ele faz conta no supermercado ali, controladinho, tal. Mas ele, como alguém que ensina, como alguém que orienta, e que vive a experiência da obediência, disse para a gente, meus irmãos, nunca faltou. Nunca faltou. E o que está sendo ligado aqui, está sendo ligado no céu, e a gente vai fazer. Nós vamos fazer em nome de Jesus. E muitas vezes o negócio apertava assim, mas nós seguimos em frente. E não é para nos orgulharmos, é para nós entendermos qual é a matemática celestial. Hoje a gente pode dizer, né, Mari? Que não é o nosso principal gasto. É um gasto fixo que está ali. Às vezes é o que aperta no final do mês ali, né? Porque é o que a gente deixa para depois, é o aluguel. Primeiro são os missionários. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele nos, mais do que para nos gloriarmos, mais que para que nos... para que isso seja vaidade, mais que a gente conte para os outros, e eu estou na internet aqui, é a experiência de viver isso, de ver o milagre acontecer de fato, e de hoje podermos olhar para essa palavra e conseguirmos ler isso de forma leve, conseguir ler isso de forma... de que não nos causa peso, ou de trazer, ou de alguém precisar estar aqui e nos convencer disso. E temos missionários, líderes nas suas igrejas locais, em cada localidade, seja aqui no Brasil ou em lugares espalhados pelo mundo que vocês já conhecem, que são apoiados e dignos dessa honra. E aí eu quero concluir, porque nós temos líderes aqui que não recebem, né? E Paulo diz aos Coríntios, na continuação ali do capítulo 9, Flavinho, eu não tinha colocado esse trecho para você, não sei se... Capítulo 9, nos versículos 14 a 18, eu vou ler rapidinho aqui, se não der para projetar, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 14 a 18, diz assim: O Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Ordenou. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. É sobre isso. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Então, da mesma maneira que
não recebemos salário, né, para falar do Evangelho, a gente cai num risco enorme de se gloriar por causa disso. Na nossa experiência como comunidade, se pagamos o salário, corremos um risco enorme de nos orgulharmos por isso também. No entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Esse é o mesmo Paulo, que estava falando com Timóteo. Olha, dupla honra para quem ensina. Mas comigo o negócio é diferente. Esse negócio mexe diferente comigo. Então, se eu fizesse por minha própria iniciativa, por minha própria vontade, ou porque eu sou o dono do dinheiro, tal, eu pago ou recebo salário, mereço o pagamento. Mas não é isso. Eu não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Nós não temos escolha. Deus nos confiou essa responsabilidade, no caso de cuidar dos nossos missionários, né, das nossas missionárias. E fazemos isso porque somos impelidos, não para orgulho e vaidade. E que o Senhor nos dê esse entendimento de que não estamos aqui para desfrutar dos nossos próprios direitos, dos direitos que adquirimos quando somos filhos de Deus. Estamos aqui para somar no trabalho que é fazer o nome do Senhor conhecido e que outros tenham a oportunidade que tivemos de conhecer o amor de Jesus. Jesus, na relação que ele tinha com os fariseus, ele também denuncia o comportamento de quem cumpre regras sem entender a real motivação. Ele os compara a guias cegos que levam o povo para o buraco. Se a gente começar a seguir regra aqui, se a gente olhar para a palavra e não entender o que está ali por trás, a gente só vai ser um seguidor de listinhas, pagar o salário porque tem que pagar, porque é isso que garante a minha salvação. E nós seremos como guias cegos que levam outros cegos para o buraco, porque a gente ainda não entendeu. Paulo, em outra passagem, em sua carta a Filemon, ele diz assim, no versículos 8 e 9, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. E ele vai concluir lá no versículo 14, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo está falando com Filemão na carta, intercedendo por Onésimo, seu servo. Mas ele está num esforço, é uma carta até longa, é um capítulo só na Bíblia, mas é uma carta longa de intercessão por Onésimo, a Filemão. E nos primeiros versículos, e depois dos irmãos, é um único capítulo. Nos primeiros versículos você vê o esforço de Paulo para que Filemão não o atenda porque é Paulo que está pedindo, por conta da autoridade, da pessoa de Paulo. Mas e ele ainda diz, né? Ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Entenda. E é isso que o Espírito Santo tem falado a mim e que eu quero transmitir à igreja nessa manhã. Que nós entendamos as motivações, por que fazemos as coisas. Que a gente não, em cima de todas as experiências que já vivemos, as que temos vivido e as que viveremos,
que a gente não caia na cilada e na tentação de tentar normalizar as coisas, de tentar colocar as coisas numa listinha. Nossa, eu o tempo todo me vejo nessa situação, em de querer facilitar tudo, em querer deixar as coisas mais prontas, em querer agir de uma maneira que já está pré-determinada, em querer fazer a rotina para que o nosso pensamento não fique tão atrapalhado. E nos dias de hoje, competindo com outras coisas, né, em que a nossa mente está tão ocupada com os nossos afazeres no trabalho, com as questões em casa, com a família, incluir a igreja, transmitir um culto no YouTube, precisa estar tudo tão organizado, a mesa que dá problema, e como é que a gente faz para levar até a Ceilândia e para trazer de volta e tal. E é uma sensação terrível de desorganização, porque tudo acontece praticamente ao mesmo tempo, e quando é para dar errado, meu irmão, dá errado. Né? Como diz Murphy, né? Deve ter em alguma outra Bíblia aí, Murphy diz, né, que se tende a dar errado, vai dar errado. E a gente vive fugindo disso. E às vezes a gente tem a sensação de que está tudo super desorganizado. Mas as complexidades, a complexidade que é hoje para ter um culto, domingo de manhã, elas são trazidas por nós mesmos. E aqui eu não estou dizendo que não é importante, não. A gente está no YouTube, a gente abençoa tanta gente assim. E é tão bom poder voltar para casa. Eu não estou falando de mim, não, porque eu acho que esse culto eu não vou conseguir assistir. Mas é tão bom poder voltar para casa e poder assistir de novo. E aí a gente começa a colocar regra, lista, e quer fazer do jeito que está escrito. E se não fizer desse jeito, tal a consequência. Mas o Senhor Jesus, quando tratava com os fariseus, Paulo, quando falava a Filemon e a Timóteo, e aos coríntios, eles passavam a mensagem de que tem que ser espontâneo e não forçado. Nós temos que ser conscientes do valor que há no trabalho do reino. Seja o trabalho que vai ser, sim, recompensado com o salário, e nós já entendemos o porquê que isso acontece, não é mero assistencialismo, é trabalho. Seja quem ensina, porque quem ensina não faz pelo salário, faz pelo amor à obra de Deus. Faz pelo amor à obra de Deus. Quem aqui não queria fazer outra coisa? Até quem trabalha, né, faz por amor à família, pelo sustento da família, porque se a gente fizesse o que a gente queria mesmo, era outra coisa. É o que a gente tenta fazer, a gente tenta se aproximar disso lá naquele mês de férias que a gente tem. Mas a gente quer mais. A gente quer mais. Se fossem 12 meses como aqueles, e com mais luxo, com mais... E olhe lá. Mas tem gente que nem privilégio de férias tem, meus irmãos. Então a gente queria, sim, fazer outras coisas. Mas que não seja pelo salário, para quem ensina. Ou que não seja pelo orgulho de poder contribuir para quem contribui. Não pela recompensa que vem, que é fruto do amor sem limites do Senhor, mas impelidos por Deus. Conscientes da responsabilidade que é estarmos aqui, muitas vezes recebendo, muitas vezes sendo ensinados, muitas vezes tendo que vir aqui e ensinar, enfim. E eu falo isso com muito temor, mas conscientes da responsabilidade que é sairmos daqui e fazer esse negócio acontecer.
fazer o reino de Deus se estabelecer, alcançar outras pessoas. Não sentar no conforto de que temos missionários, mas sairmos daqui impelidos pelo Senhor, na responsabilidade de fazer o seu nome conhecido. Amém? Que o Senhor possa continuar falando conosco nesta manhã, nessa semana, e a cada um de nós, a consciência que podemos contribuir e abençoar os nossos irmãos missionários, eventualmente os líderes que passarem por aqui, e a configuração dessa igreja pode mudar. Hoje nós temos uma comunidade pequena, por assim dizer, que tem crescido na quantidade de pessoas, que tem esse formato, mas o Senhor pode mudar tudo isso. O Senhor pode mudar tudo isso. E, eventualmente, numa mudança de configuração, aquilo que está posto hoje pode mudar também. Pastores que dividem o seu trabalho secular com a igreja. Nós colocamos isso diante do Senhor nessa manhã também. Mas que não percamos a ideia de que somos impelidos por Deus, assim como Paulo disse. E façamos isso conscientes, não para seguir uma listinha de regras. Amém? Senhor, muito obrigado por sua palavra, que nos traz a consciência, Senhor, de que não fazemos nada, seja contribuir, seja ensinar, seja pregar, seja abençoar com a nossa oferta. Não fazemos isso para alcançar um objetivo, mas fazemos isso porque somos participantes do Teu reino também, Senhor. Conscientes da responsabilidade, Senhor, que é fazer o Teu nome conhecido, Senhor, em todo canto, por toda mente, que todo coração, Senhor, possa sentir esse calor que eu sinto quando sinto a Sua presença, Senhor, e poder sair, Senhor, desta casa aqui tranquilo, Senhor, diante das minhas dificuldades como pai, das minhas dificuldades como profissional que sou, das minhas dificuldades como alguém que tem que estar aqui pregando, mas sabendo que é o Senhor quem faz e não somos nós, que não nos devemos gloriar de nada daquilo que tocamos, porque tudo que temos e tudo que somos é do Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, como comunidade, inteligentes que somos individualmente, com sabedoria, juntos, Senhor, podemos trabalhar, podemos fazer, Senhor, o melhor, Senhor, com a melhor estratégia, com os melhores recursos, sejam eles financeiros ou os recursos dos talentos que o Senhor deu a cada um de nós aqui, que nós possamos gastar, Senhor, esses recursos na Tua obra. Em nome de Jesus, nos convença, Senhor, de que nada disso é para nós. Nada disso é para que nós saiamos daqui com o peito estufado, mas é para que o Seu nome seja glorificado e não nós, Senhor. Diminuamos nós e cresça o Senhor. E faz, Senhor, continua nos dando experiências, Pai, como as que relatei aqui, que nós possamos ainda contar muitas outras, Senhor, que nós possamos viver, Pai, o Teu milagre dessa maneira também, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais próximos
desses que... de fazer como Paulo, de podermos falar isso com tranquilidade, Senhor, não para nos ensoberbecer, mas porque temos vivido, Senhor, e compartilhar essa experiência de comunidade, Pai, aonde quer que formos, com outras igrejas, com outros irmãos, com outros grupos sociais, Senhor, dos quais participamos. Faça, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.